E vamos nessa, vamos abrir a janela desse Brasilzão aí para saber a cara e como é que fica o tempo na sua cidade. Começamos a previsão do tempo falando de um alerta de perigo de chuvas intensas e também ventos fortes. Aí aquele sinal de atenção já foi aceso, tá, em diversas regiões do país. O Instituto Nacional de Meteorologia está prevendo, inclusive para hoje, quinta-feira, temporais. E claro, né, temporais a gente sabe, temos que estar atentos. Tem também rajada de ventos que podem chegar a 100 km por hora, riscos de alagamentos, quedas de árvores e aí falta de energia, de fornecimento de energia também. Tudo isso é um combo, né? Um combo bastante perigoso. Esse aviso ele está atingindo estados do sul do país e aí começa a subir. Sudeste, centro-oeste, também em algumas regiões ali do norte e até mesmo do nordeste brasileiro. A gente conversa agora com a Gabriela Garcia, que tem todos os detalhes para a gente ao vivo de Porto Alegre, do sul do país. E aí, Gabi, o que a gente pode esperar para essa quinta-feira, para sexta-feira, para a turma que está de folga no final de semana também? Bem-vinda, bom dia. Oi, Renan, um bom dia para você, para quem nos acompanha. Tempo nesse momento aqui em Porto Alegre está nublado, temperatura agradável, faz 20 graus, mas deve aumentar ao longo do dia, chegando a 28 graus. E a gente tem esse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia de perigo para tempestades e que abrange vários estados brasileiros. Vou citar todos, então, que estão nesse aviso do IMET. São áreas de Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Amazonas, Tocantins, Maranhão, Pará, Bahia e Roraima. Aqui no Rio Grande do Sul, esse alerta vale principalmente para áreas do Norte Gaúcho, também da Serra, região metropolitana de Porto Alegre e toda a costa gaúcha. A previsão, então, nesses locais é de chuva, que pode ir de 30 até 60 milímetros por hora e ventos também que podem chegar aos 100 quilômetros por hora. A Notus Meteorologia informou que nas regiões sudeste e centro-oeste, as instabilidades vão ser reforçadas pela presença de um cavado atmosférico. Os cavados são correntes de vento no céu que ajudam a formar as nuvens de tempestade. Por isso pode chover forte nessas áreas. A gente tem também na região sul, a chuva é causada por uma área de baixa pressão aqui na costa gaúcha. Então, formando pancadas principalmente no Rio Grande do Sul e no Paraná. No norte do país, a previsão é de chuva de verão, com um dia quente, úmido, com pancadas de chuva no fim da tarde. Algumas áreas também do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo entram no aviso de grande perigo do IMET para uma chuva mais intensa, o que, claro, traz bastante preocupação, principalmente para essas áreas, né? Por exemplo, o Vale do Paraíba em São Paulo, a zona da Mata Mineira e também o centro-sul do Rio de Janeiro, que já vem sendo atingidos por chuvas com estragos, né? A gente vem acompanhando principalmente aí tudo que aconteceu na zona da Mata Mineira. Então, isso segundo a Notus, a chuva de agora aumenta bastante o risco para alagamentos, transbordamentos de rios e córregos, além de risco de deslizamento em áreas de encosta. Então, bastante atenção aí para várias regiões do país que estão nesse alerta do Instituto Nacional de Meteorologia para risco de tempestades. Renan. Valeu, Gabi, obrigado. Gabi trazendo informações para a gente de Porto Alegre, trazendo um panorama aí de como vai ficar o Brasil, né? Nessa quinta-feira, amanhã também, aliás, a gente já está aqui com o mapa para mostrar para vocês. Atenção, tá? Atenção redobrada para o litoral de São Paulo, para o Rio de Janeiro e também, sobretudo aqui, ó, tá vendo essa área em vermelho? Sul de Minas Gerais. Pode chover desde cedo e ao longo de todo o dia. Os temporais devem ganhar força, essa é a previsão. Uma formação de baixa pressão no litoral do Sudeste, junto com ventos em níveis mais elevados, né, altos da atmosfera, estão fazendo com que a umidade ela seja puxada do mar
e, obviamente, despeje, né, com uma forma de chuva no continente. Uma chuva bastante forte nessa área aqui que eu mostro para vocês em vermelho. São Paulo, Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. Por isso que o IMET classificou como grande perigo acumulado de chuva nesta faixa, pelo menos essa é a previsão. Os volumes, para se ter uma ideia, eles podem passar dos 120 milímetros em cidades como Santos, Ilhabela, no litoral norte, e também Ubatuba, que fica ali próximo a São Sebastião, né? Além também da Serra, Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. O solo encharcado aumenta o risco de alagamentos e uma atenção redobrada da Defesa Civil é com relação aos deslizamentos de terra. Preocupação também para algumas capitais, tá? Do Sudeste, a gente mostra para vocês aqui. São Paulo deve ter chuva persistente, mínima de 18 graus, máxima de 24, quando a gente olha para o Rio de Janeiro. Temporal também por lá, viu? E risco de temporal a qualquer hora ao longo desta quinta-feira. Mínima de 20 graus, máxima de 27. Já na capital dos mineiros, Belo Horizonte e também Vitória, a gente está falando aí de pancadas de chuva e pancadas fortes. BH máxima de 24 graus, Vitória máxima de 26 graus. E choveu forte esta noite em São Paulo também, tá? A previsão é que deve continuar assim ao longo de todo o dia. Imagens para vocês ao vivo do amanhecer aqui na capital paulista, em uma das principais avenidas, a Avenida Paulista, movimentada já, agora quase 7 da manhã, né? O relógio vai virar, a gente saindo para trabalhar, para ir para suas obrigações, turma andando ali de guarda-chuva. Aliás, em alguns períodos a chuva pode ser forte aqui na capital e vir acompanhada também de trovoadas, essa é a previsão. A grande quantidade de nuvens está limitando bastante a elevação da temperatura. Temperatura essa que fica mais amena aqui em São Paulo, na capital, deve girar aí em torno dos 21 graus, deixando a tarde mais fresca do que o normal. Para esse mês de março, pelo menos esse ano, a gente tem as temperaturas um pouquinho mais amenas. Quando a gente olha para o Brasil, a chuva continua bastante espalhada. A Gabi já tinha trazido para a gente um pouquinho do panorama. Agora a gente olha aqui para o mapa, já mirando o norte do país e também o nordeste, né? Porque existe uma zona de convergência. E aí a gente está falando de uma zona de convergência intertropical que ajuda na formação dessas nuvens que são mais carregadas. Dá uma olhadinha aqui, ó, principalmente nessa região costeira aqui, né, do nordeste do país e sobretudo quando a gente olha para o norte do Brasil. No sul do país a chuva também deve ser forte, mas sobretudo no litoral, tá? No litoral do sul do país, ali por Santa Catarina principalmente. Sol brilha o dia todo no norte de Minas Gerais. Quando a gente pega aqui o norte de Minas e a gente começa a subir principalmente para essa região aqui, o sertão nordestino, aí sim o sol já começa a aparecer e hoje deve ser, ao longo de todo o dia, dias ensolarados. Enquanto isso, vamos falar de calorão extremo pelo Brasil. Para se ter uma noção, a gente tem Palmas do Tocantins com 33 graus. Enquanto a gente fala de chuva em boa parte do país, a gente tem Palmas com 33, Cuiabá também, calorão por lá, 31 graus, a gente olha aqui para Salvador, 30 graus, Capital Federal também vai estar quente, bastante abafada, 28 graus, Curitiba, mais amena a temperatura por lá, né, no Paraná, 23 graus e por fim a gente mostra para vocês Recife, calor por lá, termômetros altos, 30 graus.